Ao transferir fotos do celular do meu marido, eu esperava encontrar tudo, menos provas devastadoras de sua traição. Quando encontrei aquelas mensagens no Snapchat, cada uma mais comprometedoras que a outra, a raiva tomou conta de mim, a dor me consumiu, mas naquele instante percebi que um confronto direto não seria suficiente. Decidi que minha vingança seria definitiva, ele nunca mais pisaria em solo americano. Eu estava apenas fazendo algo simples naquele dia, nada que parecesse importante. Transferir algumas fotos do meu celular para o computador. Mas, como a vida gosta de pregar peças, aquela tarefa simples se transformou em um pesadelo na minha vida. Ao conectar meu telefone, algo chamou minha atenção. Uma notificação do Snapchat, que por algum motivo não desapareceu tão rápido quanto o normal. Decidi abrir. E foi ali, no meio daquelas mensagens, que a verdade me golpeou com toda a força. Eu sempre soube que meu marido tinha um jeito reservado com as redes sociais, mas aquilo foi diferente. As mensagens que eu vi não eram só de amizade ou simples conversa, eram palavras apaixonadas. Ele estava trocando mensagens íntimas com outra mulher. A traição estava estampada ali, sem disfarces, sem explicações. Meu coração falhou por um momento e a primeira sensação foi de incredulidade. Não podia ser. Não podia ser ele. As palavras estavam bem na minha frente, claras e dolorosas. Eu tentei convencer minha mente de que aquilo era algum tipo de erro, que talvez fosse um mal-entendido. Mas não era. A dor se transformou rapidamente em raiva, uma raiva tão quente que parecia consumir tudo ao meu redor. Eu não estava preparada para aquilo, mas agora não havia mais como negar. Fiquei em silêncio por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo, mas as respostas não vinham. Tudo o que eu sabia era que aquele celular estava me dizendo tudo o que eu precisava saber. Ele tinha me traído. Eu estava ali, sozinha, com aquela bomba em minhas mãos, e uma pergunta começou a surgir. O que eu faria com isso? Eu não era do tipo que se deixava levar pela emoção, mas a dor que eu sentia me dava uma clareza, uma ideia precisa de como eu queria reagir. Não seria apenas um desabafo, não seria um confronto vazio. Eu queria algo mais. Eu queria que ele soubesse exatamente o que estava perdendo, e a única maneira de fazer isso era mostrar-lhe que ele não poderia mais brincar com minha vida. O plano começou a formar-se na minha cabeça. Uma parte de mim sentia que seria justo simplesmente ir até ele e gritar tudo o que eu estava sentindo. Mas eu sabia que isso não seria suficiente. Eu precisava que ele sofresse as consequências da maneira mais eficaz possível. Eu fiquei ali, parada, encarando a tela do celular como se esperasse que ela me desse alguma resposta que eu ainda não tivesse percebido. Mas não veio nenhuma resposta. Só mais perguntas. Como ele pôde fazer isso? O que eu fiz para merecer algo assim? Cada palavra, cada mensagem que ele enviava para ela era como um corte profundo em minha confiança. Eu podia sentir a raiva tomando conta de mim, mas também uma sensação de impotência. Ele me traiu, e a dor que isso causava estava se transformando em algo que eu não reconhecia em mim mesma. Mas, em vez de me afundar na dor, algo mudou. O que eu sentia não era apenas tristeza, era a vontade de fazer ele pagar por isso, de mostrar a ele que não poderia mais brincar com meus sentimentos. Ele achava que poderia sair impune, que poderia continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas na minha mente eu já estava planejando o que viria a seguir. Eu precisava ser inteligente, um confronto direto não seria suficiente. Ele já sabia que poderia sair impune disso. Eu tinha que pensar em algo que o atingisse de uma forma que ele nunca esquecesse. Algo que fizesse ele perceber o quão fácil ele havia destruído tudo o que nós tínhamos. E foi aí que o plano começou a surgir, quase como um instinto. Eu precisava acabar com tudo isso de uma vez, mas de uma forma que ele não pudesse prever. Sabia que ele confiava em mim, que ele acreditava que eu ainda estava por lá, disposta a ser a esposa compreensiva. Mas ele não sabia que naquele momento eu estava me transformando em algo que ele jamais imaginou. A oportunidade apareceu quando sugeri que fizéssemos uma viagem. Algo simples, uma desculpa para passar um tempo juntos e talvez tentar salvar o que restava. Ele não desconfiou de nada. Eu falei sobre San Antônio,
sobre um parque de diversões que ele sempre quis visitar, algo para distrair sua mente, algo para que ele não percebesse onde estávamos indo de verdade. Como eu sempre dirigia nas viagens, ele não desconfiou de nada, mas o que ele não sabia era que a viagem não era para um parque, mas para um destino final que ele jamais imaginaria, para a fronteira com o México, para um lugar onde ele não teria mais como escapar. E era isso que eu queria. O que eu estava disposta a fazer daria um fim em sua vida confortável nos Estados Unidos. A viagem estava marcada para um sábado. Escolhi um fim de semana para não levantar suspeitas. Ele adorava parques de diversões, e a ideia de uma escapada romântica parecia perfeita para distraí-lo. Eu me certifiquei de planejar tudo nos mínimos detalhes. No mapa, a rota para San Antônio passava por Laredo, bem próxima à fronteira. Tudo parecia um plano comum e inocente. Na manhã do dia da viagem, ele estava animado, talvez até mais do que o normal. Eu, por outro lado, me sentia uma atriz no papel mais importante da minha vida. Por dentro, minha cabeça fervilhava com a execução do plano, mas por fora eu parecia tranquila, quase carinhosa. A parte mais difícil era segurar o sorriso cada vez que ele me agradecia por organizar a viagem. Ele realmente não fazia ideia. Peguei o volante logo que saímos. "Você merece relaxar", eu disse, fingindo me importar. Ele se ajeitou no banco, mexendo no celular, enquanto eu dirigia com o destino já bem definido em minha mente. O trajeto era longo, mas o silêncio dele era confortável. Por um momento, quase senti pena, mas a lembrança das mensagens no Snapchat rapidamente dissipou qualquer compaixão. Horas de estrada depois, paramos para abastecer. Enquanto ele ia ao banheiro, aproveitei para ajustar discretamente o GPS. O destino real estava traçado, e agora era só manter a calma. Quando voltamos para o carro, ele me perguntou quanto tempo faltava para chegar ao parque. Eu dei um sorriso breve e respondi: "Está mais perto do que você imagina." A cada quilômetro que passávamos, eu sentia o peso da decisão que estava prestes a tomar. Era como caminhar em uma corda bamba, com uma mistura de nervosismo e empolgação. Eu sabia que ao chegarmos ao destino, não haveria volta. Quando finalmente avistamos a placa indicando a proximidade de Laredo, ele franziu a testa. "Por que estamos indo para o sul?" perguntou com um tom curioso. Eu não respondi imediatamente. Apenas segui em frente, concentrada. Foi só quando paramos em uma área de descanso, a poucos minutos da fronteira, que ele percebeu que algo estava errado. "Isso não é San Antônio. Onde você está me levando?" Eu virei para ele, finalmente deixando a máscara cair. "Você vai descobrir." Ele ficou visivelmente nervoso. Olhou para mim, depois para o GPS no painel, tentando entender o que estava acontecendo. "Jessie, o que é isso? Por que estamos aqui? Você está maluca?" Eu respirei fundo, deixando o silêncio pesar no ar antes de responder. "Não, eu não estou maluca. Mas sabe o que é insano? Pensar que você podia me enganar e que eu nunca descobriria." O choque no rosto dele foi instantâneo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu o interrompi antes que pudesse inventar uma desculpa. "Eu vi as mensagens, cada uma delas. Eu sei sobre você e a outra mulher." Por um momento, o carro ficou em completo silêncio. Ele parecia tentar processar o que eu tinha dito, mas não encontrou palavras. Então, finalmente murmurou: "Não é o que você está pensando." Eu ri, uma risada curta e amarga. "Não é o que eu estou pensando? Por favor, poupe o esforço. Você não tem ideia de como foi difícil para mim planejar isso. E olha, vou ser direta. Você não merece estar aqui. Não merece a vida que construí para você. Então, decidi que é hora de devolver você ao lugar de onde veio." Ele arregalou os olhos, finalmente entendendo o que estava acontecendo. "Você está brincando. Você não pode fazer isso. Eu vou resolver tudo. Por favor, me escuta." Mas eu não queria ouvir. Por anos eu fui a ouvinte. Eu escutei suas promessas, suas desculpas, suas justificativas. E agora era a minha vez de falar e agir. Eu saí do carro, peguei uma mochila que tinha preparado e joguei em sua direção. Dentro havia algumas roupas, um carregador de celular e exatamente $50 em espécie. "É tudo o que você precisa para começar do zero, de volta no México." Ele começou a tentar me convencer, mas eu não dei espaço.
Não adianta discutir, a fronteira está logo ali. Você pode andar até ela ou eu posso dirigir até o posto de imigração. Você escolhe. Ele me olhou com olhos arregalados, desesperado, como se estivesse tentando encontrar alguma fração de compaixão em mim. Mas naquele momento, toda a empatia que eu poderia ter desapareceu junto com as mensagens salvas no Snapchat. Jesse, por favor, escuta. Eu posso explicar. Ele gesticulava freneticamente, como se suas palavras mágicas fossem desmanchar tudo aquilo. Eu cruzei os braços firme e balancei a cabeça. Não tem explicação. Você destruiu nossa relação e a confiança que eu te dei. Agora vai colher o que plantou. Ele hesitou, olhando para o horizonte. Dava para ver que ele estava calculando as possibilidades. Tentar resistir, implorar mais, mas ele sabia que eu não estava brincando. Meu tom, minha postura, tudo em mim gritava que aquilo era o fim. Você realmente vai fazer isso? Vai me deixar aqui como se eu fosse nada? Ele parecia atônito, quase incrédulo. Você me tratou como nada quando escolheu outra pessoa. Eu só estou devolvendo o favor. Ele tentou argumentar mais uma vez, mas sua voz era abafada pelo som do meu coração batendo acelerado, não de medo, mas de uma mistura de alívio e justiça sendo feita. Peguei as chaves do carro, me virei e caminhei em direção ao volante. Jesse, por favor, eu te amo. Aquelas palavras que antes tinham tanto significado, agora soavam vazias e manipuladoras. Eu parei por um segundo, olhei para ele e apenas respondi: você deveria ter pensado nisso antes. Sem olhar para trás, entrei no carro e liguei o motor. Enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor e o vi parado na beira da estrada, segurando a mochila como se fosse o último fio de sua antiga vida. Conforme eu dirigia de volta para casa, um silêncio pesado preenchia o carro. Mas ao mesmo tempo havia uma sensação de leveza crescendo dentro de mim. Era como se eu tivesse arrancado um peso enorme dos meus ombros. Claro, a dúvida me assombrava. Eu exagerei, mas sempre que essas perguntas surgiam, a lembrança das mensagens no celular dele apagava qualquer traço de arrependimento. A traição não foi um erro momentâneo ou um deslize, foi uma escolha contínua e consciente. Ele destruiu algo precioso, e eu apenas respondi à altura. Cheguei em casa já de madrugada, o cansaço batendo forte, mas ainda assim eu não consegui ir direto para a cama. Sentei no sofá e, pela primeira vez em semanas, deixei a mente vagar livremente. Não era mais uma guerra interna de emoções conflitantes. Era paz. No dia seguinte, deletei todas as fotos, bloqueei seu número e desfiz qualquer vestígio de nossa vida juntos. Uma parte de mim achava que ele tentaria algum contato, mas sabia que não seria fácil para ele. Não depois do que aconteceu na fronteira. Depois de tudo que aconteceu, percebi algo que nunca havia notado antes: o quanto eu tinha negligenciado a mim mesma em nome de manter aquele relacionamento. Era como se minha vida inteira tivesse girado ao redor dele, de seus planos e de sua presença. Mas agora, com ele fora do meu mundo, tudo parecia mais claro. A notícia sobre o que eu tinha feito se espalhou. Algumas pessoas me chamaram de fria e vingativa, mas outras disseram que eu tinha feito o que qualquer pessoa faria no meu lugar. De uma forma ou de outra, eu não me importava. Eu não devia satisfações a ninguém além de mim mesma. As semanas se transformaram em meses, e surpreendentemente eu não senti saudades dele. Era como se, ao eliminá-lo da minha vida, eu também tivesse eliminado um peso morto. Meu coração, antes partido, estava cicatrizando mais rápido do que eu esperava. Em um momento de introspecção, percebi que aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, me ensinou uma lição valiosa: nunca abrir mão de mim mesma por ninguém. Posso dizer com absoluta certeza, me livrar dele foi a melhor coisa que já fiz por mim mesma. Aquela viagem, que começou com um aperto no peito e terminou com a maior virada da minha vida, marcou o início de uma nova era. Não foi apenas sobre a traição, foi sobre recuperar meu poder, meu senso de valor e minha autonomia. Ele havia feito escolhas que destruíram nossa relação, e eu fiz a minha escolha ao decidir que não merecia viver em meio a mentiras e traições. E sabe o que é mais irônico? Aquele episódio, que poderia ter sido o ponto mais baixo da minha vida, acabou se tornando o ponto de virada.
Hoje sou mais forte, mais sábia e muito mais fiel a mim mesma. Não sinto ódio ou arrependimento, sinto satisfação. Uma satisfação por ter dado a mim mesma a chance de recomeçar e por ter fechado um ciclo de forma definitiva. Era como se uma janela tivesse sido escancarada, permitindo que o ar fresco entrasse após anos de sufoco. A vingança pode até ter sido implacável, mas para mim foi um livramento. Ele escolheu me trair e eu escolhi ser feliz, mesmo que isso significasse vê-lo desaparecer no retrovisor. Agora, a estrada à minha frente está aberta e eu sou a única ao volante. Se você gostou dessa história ou se identificou em algum ponto desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a entender se as pessoas estão gostando do conteúdo. Escreva nos comentários: o que você faria se estivesse no meu lugar? Quero muito saber sua opinião.